Olá, você que fez a prova da parte de administrador, prova tipo 3 amarela, vamos para a correção. Um texto longo, né, sobre a questão da Defensoria, da Advocacia Pública da União. A primeira questão falava sobre a questão de regência verbal, o uso das preposições, e a exigência de preposição só acontece em uma alternativa, que é na alternativa B. Note na alternativa A, nem na C, nem D, nem E, você tem preposições envolvidas, só na B, tá? Então, ela considera essa questão fácil. A questão 2 é uma questão de interpretação, tá? E do último parágrafo, certo? Então, vamos lá. A questão 1 diz, a questão 2, item 1 diz, o conceito de advocacia pública está diretamente relacionado à defesa do interesse da sociedade. Isso está escrito explicitamente naquele trecho ali, que eu coloquei em azul. A advocacia pública representa, pois, interesse público primário, interesse de toda a sociedade e não meramente secundário do aparelho governamental. Então, sem dúvida que a alternativa A está correta. Por que a B não está? Porque ela fala em criação, execução e concretização dos direitos fundamentais são a finalidade do trabalho pelo qual perpassa a advocacia pública. A concretização, não a criação, tá, dos direitos e nem a execução dos direitos, e sim a concretização. O texto fala da concretização, principalmente no último parágrafo. É sobre a concretização desses direitos, tá bom? Isso é falado ali, portanto, não da criação e nem da execução. Na alternativa C, não está se falando no último parágrafo sobre teorias antigas, né? Alternativa D também, não se fala em meios particulares, sendo que há outros problemas também. Eu estou apenas mostrando algum aspecto da alternativa D que fez você não colocar esta, tá? E a alternativa E, obviamente, aquele exclusivamente, deve ser exclusivamente a atuação da advocacia pública, com certeza não, né? Que o protagonismo exercido por gestores das variadas esferas dos poderes públicos não se deve exclusivamente à atuação da advocacia pública. Portanto, esse exclusivamente já, né, retira a alternativa E. Então, eu coloquei aqui alguns pontos das alternativas que fazem com que elas estejam erradas. Mas, com certeza, eu tenho que convencer você que essa questão não está difícil, porque estava bem claro que a alternativa A, naquele trecho que eu selecionei, tá, está correta. Questão 3. Questão 3 volta a falar de português, né? E a pergunta é a seguinte, sobre substituições de trechos do texto ou do trecho que eles selecionaram. Vigente em nosso país equivale a vigente ao nosso país? Não, porque muda sentido, tá? Vigente no país e não ao, né? Mudou sentido, então não dá para você trocar. B, o que está errado ali? Errado, conferidas ao serviço público, conferidas a serviço público, não tem aquela crase, porque serviço é masculino e aquela crase é feminino, né? Então tá errada a crase. O que está errado na C? Estabelecidos em nossa Constituição não é a mesma coisa que estabelecidos à nossa Constituição. De novo, altera sentido. E a alternativa B está perfeita, D de dado, desculpa, está perfeita. Consta expressamente da justificação daquele ato normativo, é a mesma coisa que consta expressivamente na justificação. Isso é trocar 6 por meia dúzia, está perfeita a troca. E aí está errada porque tem um problema de pronomes e a análise sintática. Conferindo, tá? Conferindo concretude aos. Verbo conferir é conferir algo a alguém. Então, conferir concretude, objeto direto, aos direitos, liberdades, objeto indireto. E aí, conferindo-lhe concretude ao. Vocês estão percebendo que tem dois objetos indiretos? Então, está errado. Não pode ter dois. Um verbo transitivo direto e indireto não pode ter dois objetos indiretos. Então, está errada essa alternativa aí. Então, ficou a alternativa D mesmo, a questão 3. Questão 4, tem também um trecho retirado do texto, e a pergunta é a seguinte. Na alternativa A, o fim e o começo da citação empregada como recurso argumentativo do texto pelo articulador, tudo isso diz respeito às aspas. Essa questão inteira, 4, tem a ver com aspas. Pessoal, aspas servem para quê? Neste caso, por causa de uma citação, certo? Então, sem dúvida que as aspas marcam o quê? O começo e o fim de uma citação. E a citação serve para quê? Como argumento de autoridade, né? Como eu falei isso na aula de interpretação. Quando você cita um normativo, ou cita qualquer, né, enfim, um texto ou de outra pessoa, você está trazendo um argumento de autoridade para o texto, tá? Certo? Então, é fundamental que você entenda isso. Portanto, que a alternativa A está correta. A B está errada, porque não é uma reprodução de intenção do articulador, tá? A C está errada, porque não é apenas informação necessária. A D está errada, porque não é um arcaísmo. A E está errada, porque aspas não atribui entonação para aspas.
né? Só para deixar bem claro, né? Porque esses trechos das alternativas fazem com que elas estejam erradas, ok? Então, alternativa A, questão 4. Questão 5. A resposta alternativa C, concordo com a banca, sobre as ideias do texto agora, tá? A alternativa A está errada por quê? Bom, pelo lado que eu entendo, que eu vejo também, você pode olhar para os outros lados, ali nas ações de intervenção. As necessidades da população são prioridades que demandam de ações de intervenção. Primeiro que ele quer saber as ideias gerais do texto. E dentro das ideias gerais do texto, claramente está se falando sobre a importância da Advocacia Geral da União. Tá? Advocacia Pública, perdão. Advocacia Geral não, eu que estou confundindo aqui. Advocacia Pública da União. Portanto, tá? Esse é o tema, tá? E a alternativa A está muito genérica em relação ao tema. B. Os atos normativos são o único e possível referencial para que a importância atribuída às variadas práticas de controle da legalidade seja considerada? Primeiro, que não é o único, e segundo, que não falou nada sobre a advocacia pública. C. O reconhecimento da relevância da função pertinente à atividade própria da advocacia pública coaduna-se, ou seja, se liga, né, com a tese defendida pelo enunciador. Perfeito, essa é a alternativa correta, que resume o texto inteiro. A D. Embora o Estado Democrático de Direito vigente em nosso país possua valores e interesses próprios, cabe ao serviço público intervir de modo particular nas mais diversas demandas. Bom, primeiro que, de novo, não está se falando da advocacia pública, o tema era falar de advocacia pública. Segundo, que o texto não fala em intervir, tá? Certo? Nas mais variadas demandas públicas, demandas da sociedade, enfim, tá? Então, tá errada a D também. E aí tá errada pelo que a priori, né? Exercem a priori um protagonismo, né? O controle da legalidade dos atos administrativos, os agentes, né? Exercem a priori, né? Não, né? Eles estão ali para concretizar, né? Certo? Então, também está errado, a alternativa C. Questão 6. Considerando o padrão da norma culta, né? A expressão Estado Democrático de Direito. Por que há essas maiúsculas, pessoal? Poderia ter sido grafada da forma Estado Democrático de Direito com D maiúsculo? Claro que não. As maiúsculas indicam emprego adequado das iniciais maiúsculas, visto que se trata de um nome político histórico. Estado Democrático de Direito não é um nome político histórico, é um conceito. C. Visa descrever o conceito, até aí gostei, hein, de Estado do ponto de vista jurídico, utilizando para isso iniciais maiúsculas. Agora vamos lá, por que ela está errada? Se você confrontar com a E, tem sua correção assegurada por meio do emprego de iniciais maiúsculas, particularizando e distinguindo o nome a que se refere. Quando você coloca algo em maiúsculo, você cria um nome próprio. O que é um nome próprio? Um nome particularizado. É um conceito particularizado. A C é perigosa, mas a E é melhor, tá? E a D tá bem ruim. Trata-se de uma citação de destaque, não é uma citação, tá? Certo? Muito bem, alternativa E, então, na questão 6. A questão 7, volta a falar de análise sintática. Ele quer saber qual é a alternativa que tem um verbo com o mesmo tipo de complemento. E conferindo algo a alguém. Já falamos até desse verbo numa outra questão, né? Questão 7 é o verbo conferir. Quem confere, confere algo a alguém. Então, o verbo transitivo direto e indireto. E a alternativa única que tem um verbo desse tipo é a alternativa D, que apresentou algo a alguém. Queixa ao ministério. Né? Na alternativa A, você tem verbo de ligação. Na alternativa B, você tem verbo transitivo direto apenas. Tá? Na alternativa C, você tem verbo de ligação. Depois, podemos tentar o verbo intransitivo. E na alternativa E, você tem o verbo transitivo direto, depois um verbo de ligação. Tá? Então, é a alternativa D de dado. A questão 8, de novo, gramática, tá? Falando do lhe ali, né? O lhe, para que serve um lhe? Posto lhe incumbir. Tá? Esse lhe é um pronome que atua como elemento de termo imediatamente anterior? Não. O lhe incumbir não é anterior, né? É imediatamente anterior. Posto lhe incumbir está falando de algo já dito antes no texto, né? Ao serviço público, né? Então, não é imediatamente anterior, certo? Contribuindo para que a ideia seja concluída, não é para concluída, contribuindo para que haja coesão textual, não para que a ideia seja concluída. Então, a alternativa A está bem errada. B. Atua como elemento de coesão textual, sem dúvida, todo o pronome sim, evitando assim repetição inadequada de termos já introduzidos no discurso. Exatamente isso que faz todos os pronomes. Eles fazem exatamente isso. Os pronomes, eles substituem substantivos, tá, em posições-chave da oração e do texto, para que você não repita. E contribuem com a coesão textual. É a alternativa B. Por que não é a alternativa C? Porque o lhe não é agente, né, pessoal? O lhe é objeto indireto, ele sofre ação.
E a alternativa D não pode ser substituído por O, né? O lhe é objeto indireto e o objeto direto. Você não pode substituir um pelo outro. E a alternativa E. Se você trocar lhe por lhes, do ponto de vista da gramática, tudo bem, mas vai alterar sentido. Vai se referir a outro termo da oração, entendeu? Talvez às funções públicas e não mais ao serviço público. Então vai alterar sentido. Por isso é que não pode ser a alternativa E. Muito bem. Questão 9, eu entrei com recurso, porque eu considero que seja a alternativa correta seja B, não a D. Porque a primeira, para mim, ela é falsa, porque o mas, sobretudo, não tem ideia de contraste, tá? É não apenas mas, sobretudo. Dá uma ideia de adição. Portanto, para mim, claramente a alternativa B, tá? Então, não concordo com o gabarito da banca em que diz respeito ao primeiro item. Para mim, é falso. Os demais eu concordo. O segundo, os dois termos que compõem a expressão destacada pertencem à mesma classe gramatical? Não, não. O mas é conjunção e o sobretudo é um advérbio, tá? A ideia introduzida pela expressão destacada recebe maior ênfase em relação à ideia anterior? Não, não existe nada sobre ênfase, tá? Mas eu concordo que o sobretudo, esse é o ponto. Eu tenho uma leve também desconfiança dessa que a gente não tem gabarito, tá? Não existe um gabarito para FFF. Mas assim, a ideia introduzida pela expressão destacada recebe maior ênfase, na verdade só o sobretudo, viu? Mas tudo bem, vamos combinar que o sobretudo dá ênfase à expressão, né? E a última, a ideia posterior à expressão destacada tem sua importância elucidada explicitamente no texto? Sem dúvida, em seguida vai explicar direitinho o que está acontecendo ali. Portanto, é verdadeiro, tá? Então, eu discordo do gabarito, para mim o gabarito é a alternativa B e não a D, tá? Eu interpus recurso. Questão 10. A questão 10, de novo, tem questões de pronomes, né? Esse reconhecimento ocorre a construção, ou seja, a introdução de um referente como estratégia de referenciação. Esse reconhecimento, ele não introduz o referente, ele retoma o referente. É bem sutil o erro da alternativa 1, tá? Quem pensou em 1 e 3, aliás, nem tem gabarito 1 e 3, né? Não tem gabarito 1 e 3 apenas. Mas quem pensou, né, desculpa, nas corretas, né, só 2, somente a 2, não tem somente a 2. Não tem. Mas, veja, entenda que está errado a 1, tá? Por quê? Porque esse não introduz um referente. A palavra reconhecimento, tá? Não é o referente, tá? O referente é o que vem antes, né? Certo? Bom, item 2 romanos. Os termos destacados. Esse reconhecimento consta expressamente na justificação daquele ato normativo. São expressões semanticamente equivalentes? Não, não. O esse diz respeito a um termo antecedente, o daquele a outro termo. Portanto, não são semanticamente equivalentes, eles não se referem à mesma palavra, entendeu? Não são sinônimos. Então, tá errado. E a 3 diz que o segundo parágrafo do texto é iniciado por expressão que estabelece qual é a expressão esse reconhecimento, tá? Estabelece coesão textual com a informação expressa no parágrafo anterior, sem dúvida. Se você voltar no texto, tá, você vai ver que o esse reconhecimento, ele inicia o segundo parágrafo e diz respeito a tudo que foi publicado no primeiro parágrafo, estabelecendo exatamente um elemento de coesão. Então, perfeito. E continua, né? Permitido o emprego de uma estratégia de referenciação importante para a progressão referencial do texto. Perfeito. A alternativa C é a correta, porque só a 3 está correta. Questão 11. O verbo ser ali, né? Caso ocorresse a substituição da expressão verbal poderia ser por tá? É verbo, né? O que aconteceria? Bom, poderia ser por Bom, do ponto de vista da gramática fica tudo correto, porém a coerência, né, vai mudar o sentido. Você vai mudar o sentido que poderia é futuro do pretérito e é presente do indicativo, então vai mudar sentido. Então, não mantém a correção semântica, tá? Certo? E nem a coerência. Então, a alternativa A está errada. A B diz que o tempo verbal permaneceria o mesmo? Claro que não, que são tempos verbais distintos. A C diz, haveria alteração quanto à modalização verbal, ou seja, mudança do modo, né, e também não só a modalização do tempo, proposta pelo emprego da expressão inicial. Uma coisa é o poderia ser, outra é o sou, né, ou é. Então, há essa mudança sim. D diz que os tempos verbais, o tempo e modo permaneceriam os mesmos? Claro que não. E aí diz que vai de uma linguagem formal para informal ou vice-versa. Não. A linguagem continua sendo formal, independente do ou do poderia ser. Portanto, a alternativa C é a correta. Muito bem, a alternativa, questão 12, fala de interpretação. Vai falar do DNA. Somente se mantém coerente com o seu DNA quem sabe os porquês e as razões de sua existência. Contextualizando no 4º parágrafo isso, falando sobre a questão, né, da advocacia, né, pública, enfim, isso é comentado no último parágrafo, né,
certo? Então, contextualizando no quarto, como é que fica? Qual a alternativa correta aqui, né? Alternativa A. A filosofia e as razões de ser da existência de cada indivíduo são extremamente relevantes diante de uma sociedade acelerada e individualista? Nada sobre isso foi dito no quarto parágrafo. B. A referida atuação profissional é compreendida de forma a extrapolar o âmbito formal, cotidiano e objetivo, abarca questões que se estendem e particularidades e abstração individual. Perfeito, tá? Exatamente isso. Ou seja, quando se diz que cabe também saber dos porquês, as razões de ser da sua existência, ou seja, né, do DNA da profissão, é exatamente isso. Mas se você está em dúvida, vamos ver o que está escrito na CDE. C diz que, em referência à atuação da advocacia pública, há uma comparação com a ciência ao citar termos como DNA, demonstrando igual importância entre diferentes áreas de conhecimento. Começou bem e terminou mal. É claro que se refere à advocacia pública, mas não faz nenhuma comparação com ciência e muito menos dizendo que elas têm igual importância. Alternativa D diz que a atuação exclui influências externas, ali no finalzinho. Em nenhum momento, ao contrário, quem sabe os porquês e as ações de sua existência é porque leva em consideração exatamente as influências externas à profissão. E a E diz, lá pelas tantas, ali que pode-se notar razões para a sua atuação, né, no caso da atuação da advocacia pública, cada vez mais relacionadas a critérios pessoais, refletindo em decisões também pessoais. Não. Há claramente uma visão de coletivo. Tá? Eu vou até voltar lá e mostrar para vocês que isso é dito claramente, tá? Consiste em ser um instrumento de concretização dos direitos fundamentais. E antes mesmo é falado sobre a questão da concretização das necessidades da população. Tá? E nada é falado sobre decisões particulares, tá bom? Então, está errada também essa alternativa 12. Agora, terminamos essa prova, que foi a prova, tá, deixa eu voltar aqui, administrador. E agora nós vamos para comentar a outra prova. Um abração para você e veja que há um recurso para a questão 9, tá bom? Até mais.